Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Hoje eu vou estar falando diretamente para o grupo que vai participar desse tempo de jejum de Daniel, de 21 dias. Mas a palavra serve para todos, correto? Nós falamos sempre em termos de jejum e isso, às vezes, ele é mal compreendido, especialmente no nosso tempo em que os cristãos de hoje têm uma postura muito antibíblica, né? Cada um procurando a sua facilidade. Mas a palavra jejum, ela quer dizer abstinência, né? Total ou parcial de alimentos. Quer dizer, você deixa de comer tudo ou partes. A gente sempre diz isso. O jejum, primeiro, que ele não é um sacrifício. Ele é um tempo de consagração, de dedicação. Depois, ele não muda Deus, ele muda você. Ele nos torna melhor para ouvir a Deus, ele nos prepara diante das guerras espirituais. Né? Jesus diz que tem uma casta de demônios que só sai com oração e jejum. E aqui nesse capítulo 10, o anjo é interceptado por um principado e aí nesses 21 dias, né, quando completa o 21º, o arcanjo Miguel é enviado, como resposta de oração de Daniel, abre o caminho para que o anjo traga a resposta para Daniel. Então, o jejum ele tem um grande valor. É claro que nós falamos de diversos tipos de jejum. O jejum normal, como foi o jejum de Jesus, né? Mateus 4,2 fala, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ele não fala que teve sede. Lá na cruz, quando ele tem sede, ele fala, tenho sede. É um jejum total, absoluto de 3 dias, como foi o caso de Saulo, né? Atos 9,9 diz, né? Saulo esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Também um jejum sobrenatural, como foi o caso de Elias, né? Então fiquei no monte 40 dias e 40 noites, pão não comi, água não bebi. Esse aqui, Deuteronômio 9,9, falando de Moisés. E de Elias caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus, 1 Reis 19,8. Há essas coisas aí. Agora, no caso desse de Daniel, a gente precisa fazer algumas colocações importantes. Primeiramente, eu creio que a primeira coisa a ser dita, né, ele fala aqui, capítulo 10, os versículos 2 e 3, ele fala, naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejava, não comi, nem carne, nem vinho entrar na minha boca, nem me ungi com unguento, até se cumprir as 3 semanas. Então, as palavras hebraicas, alguns entendem, querem forçar a barra aqui dizendo que é jejum. Na verdade, Daniel usa a palavra jejum, se soma, lá em 9,3. Ele fala jejum e pano de saco. E também fala do rei lá no capítulo 6, versículo 18. Então, a palavra jejum aparece em Daniel. Agora aqui ele faz algo parcial, como ele já tinha feito no capítulo 1 ali, né? Então o que ele faz? Ele fala alimento desejável, então algo prazeroso. Então esse foi um momento de foco, porque a finalidade do jejum é fazer com que a gente esteja com um foco mais espiritual. Aquilo que a gente não faz no dia a dia, correto? Então você passa a ouvir, a prestar mais atenção nas coisas espirituais. E é interessante que quando você começa o período de jejum, você já automaticamente já elimina uma porção de coisas que normalmente elas estariam na sua vida. Então ele é um tempo de preparo em mim. Então quando a gente se consagra numa busca, em alguma coisa que nós estamos fazendo, alguma coisa que nós estamos buscando em Deus, uma mesmo que seja uma questão espiritual, um dom, seja o que for, a gente se torna mais maleável. A vida hoje é muito corrida, né? A gente, por exemplo, eu trabalho numa cidade, então aquela correria e tal, mas no tempo de jejum você faz essa separação. Jesus jejuou, depois os seus apóstolos viriam também, a igreja, né? E tanto que quando eles foram expulsar o demônio que não conseguiram, Jesus disse que aquela casta, né? Tanto Marcos como Mateus narram. Eles descrevem isso. Essa casta só se pode expulsar através, né, não pode a não ser por oração e jejum. Né? A igreja de Atos, a gente vê em vários textos de Atos dos Apóstolos, eles, por exemplo, em Atos 13:13, para enviar missionários e tomar decisões importantes, eles jejuavam, né? Vemos em Lucas 2:37 falando de Ana, uma viúva que ficava constantemente em atos, em jejum, ordenação de ministros, eles jejuavam, né? Atos 14:23, e assim,
O Cornélio, quando ele obtém aquela resposta de Deus, lá em Atos 10:30, ele jejuou 4 dias. Paulo fala em 1 Coríntios também que o casal, né, deve só se apartar no período de jejum, mas depois voltar para não ser tentado, então oração e jejum. Enfim, há uma série de situações. Então, o que gostaria de dizer a todos vocês que vão estar participando? Primeiramente, que a gente fica sempre aquela dúvida, o que comer, o que não comer? A gente tem uma lista básica, né? Mas o que é importante você ter ideia? Esse é um período em que, ele, como Daniel fala, né, alimento desejável, diz uma tradução, a outra fala manjar desejável. Então, o que isso quer dizer? Que ele se absteve de comer todas essas coisas prazerosas, esses bolos, doces, que tinha na época, né? Aquelas coisas, somente fez uma refeição, uma alimentação básica, foi vegetariano e bem básico, uma alimentação para se manter saudável, não prejudicar a sua saúde, mas o foco dele era espiritual. E a gente sabe, né, que é acostumado com churrascos e doces e bolos e coisas e de repente você faz, mas são 21 dias, são 21 dias. Então esse tempo é um tempo de consagração, é um tempo que você estará buscando mais a Deus e, claro, você estará apresentando as suas petições e com certeza você estará mais voltado para o Senhor. E nesse período, então, sempre às 21 horas, nós estaremos ministrando a palavra do Senhor, fazendo a oração com todos. Aqueles que perderem depois, nós vamos tentar fazer, inicialmente, vamos usar o YouTube direto. Então, aqueles que já têm o canal, acione o sininho, né? E já sabe que 21 horas, entra um pouquinho antes, a gente vai estar fazendo a oração e fazendo a oração, claro que aqueles que entrarem que não são, pedir oração, vão receber oração também, não tenha dúvida nenhuma. Mas, exclusivo o compromisso que a gente tem, então você assume um compromisso, e é importante, nós já temos um grupo basicamente formado ao longo desses anos, em todo esse tempo temos orado na presença do Senhor, e temos aí muitos testemunhos maravilhosos de pessoas que alcançaram durante esse tempo. Então esse é um tempo em que nós contamos com todos vocês e esperamos estar aí. Nós já deixamos também todo o material das leituras, né? Até preciso acrescentar que tem pessoas novas que não viram o propósito dos textos bíblicos, que serão o texto da palavra. Então já está bem colocado o propósito, preparado, e contamos com todos vocês. Então tem ali a lista daqueles alimentos que podemos e aqueles que devemos evitar nesse período. Aí fica aquela situação. De repente um dia esqueci e comi uma bala. Embora não seja essa a finalidade, às vezes você está no 17º dia, fala, meu Deus, eu vou perder. Não, já foi e segue. Deus conhece o coração. A gente, quando faz um propósito, deve ser fiel a ele. Mas, de repente, uma escorregadela também não vai neutralizar. E existem pessoas que têm alguns tipos de problema, por exemplo, precisa, de repente, uma dose que a gente tira o açúcar, né? Que quem é diabético vai ser bom. Mas, de repente, precisa de uma dose de açúcar e tal para manter a glicemia, né? Então, isso daí é a parte, a gente diríamos, é uma espécie como se fosse um remédio, você tem essa debilidade e não vai perder o jejum por causa disso, correto? Mas de uma maneira geral, todas as dúvidas, aí nós já estamos no grupo a gente já pode tratar todos esses temas, o grupo é especificamente para os irmãos e irmãs que estarão participando do jejum. De repente, um dia ou outro, uma situação assim, nós estaremos ali colocando em pauta isso. Então a gente programa então o nosso início, né? Será no dia 20, vamos iniciar no dia 20, uma segunda-feira, com a graça do Senhor, dia 20, às 21 horas estarei fazendo a abertura e contamos com todos vocês. Todos aqueles, ainda dá tempo, daqueles que quiserem entrar, e a gente vai, depois a gente vai adicionando no grupo para estar recebendo, porque nos últimos, né, a gente tinha que ficar mandando para várias pessoas, às vezes acaba esquecendo. Então ali já está tudo, inclusive depois a gente já coloca o link ali também, se alguém perdeu, de repente não tem, né, uma conta, quer acessar no YouTube, a gente já coloca o link ali também, ok? Então que Deus abençoe você, muito obrigado, e contamos com todos. Estejamos orando, estejamos com fé, se preparando para esses 21 dias que eu tenho certeza que serão
transformadores, serão dias poderosos em que estaremos buscando o poder de Deus, estaremos buscando o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque é um momento em que é um tempo em que nós estaremos focados no Senhor. Nós vamos deixar todas as coisas que causam prazeres da carne. Porque na verdade o que Daniel fez aí foi eliminar aquelas coisas que dão prazer à carne. Ele preferiu suplantar a carne e voltar o que? As coisas que dão prazer ao Espírito, a oração e a palavra de Deus. E é isso que a gente vai fazer, então a gente se reúne. Se alguém perde, depois posta, mas deve fazer de tudo para estar junto no online. Eu acho que é importante, já que você começou o compromisso, salvo, né, situações inesperadas, mas deve fazer parte e estar ali conosco, fazendo essa oração. Não é longo tempo, não é um culto, então dá tempo para todos, ok? Deus abençoe você e compartilhe a palavra e esteja se preparando para esse tempo maravilhoso, né? Estamos chegando a hora e eu não queria deixar de dar uma palavra. E parabéns a você, porque é um desafio. E você já começou 2023, você está vendo que o ano está complicado para todos os lados, no mundo, no Brasil, situações assim. Nós precisamos estar em oração e jejum. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.